por isso. Muito bem, amados, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e também por você estar aqui para nós podermos celebrar a Palavra do Senhor nessa noite. Nesse momento, eu queria compartilhar com vocês o título da nossa mensagem, que é esse: o presente que geralmente nós negamos a Deus e aos outros. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Esse verso é muito conhecido e a palavra dos lábios de Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar juntos esse texto? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos falar novamente? 1, 2, 3. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O presente que nós gostamos às vezes, não gostamos, mas geralmente nós negamos a Deus e aos outros, é o presente da verdade. Eu queria começar falando para os irmãos, no primeiro ponto, que o princípio da libertação, ela está no conhecimento da verdade, certo? O verso diz: conhecereis a verdade, ok? E a verdade vos libertará. Porém, existe algo escondido nesse verso que nós vamos receber hoje por revelação, que é o conhecimento da verdade, certo? Então eu queria dizer que a verdade sozinha, a verdade escondida, ela não liberta. A verdade só por existir, ela não liberta ninguém. A verdade encoberta, ela não pode libertar. E esse é o segredo que está aqui no verso, ok? Se você pegar a verdade nas mãos, ter ela em suas mãos, mas você usar suas mãos para encobrir essa verdade, esconder essa verdade, não haverá nenhuma libertação. Porque a verdade só liberta quando ela é conhecida. É o conhecimento da verdade que liberta. Entenderam? Sua verdade sozinha, ela não pode libertar. Exemplo: na casa de quase todos os brasileiros tem uma Bíblia. Podemos dizer que todos têm a verdade, mas eles não estão libertos, não é porque não têm a verdade, mas porque não conhecem a verdade. Não é a verdade que liberta, mas o conhecimento da verdade que liberta, ok? Então a verdade sem conhecimento, ela não tem poder algum. Eu ia trazer alguns livros para fazer uma ilustração, mas não trouxe, eu queria que você imaginasse 10 livros aqui. Um sobre o maior segredo das finanças, que se alguém lesse tudo que está naquele livro, ia ter uma vida muito rica, tá? Dentro do livro. O outro livro só sobre a saúde, como curar todas as doenças e como viver mais sem nenhuma doença, dentro daquele livro, tá? Um outro livro sobre relacionamento, casamento e vida sentimental. Todos os segredos que o ser humano jamais descobriu estão naquele livro. E eu podia dar esse livro de presente para uma pessoa, ou para todos, 3 livros. E essas pessoas levassem esses livros para casa e guardassem eles na estante. A vida deles ia mudar nas finanças?
Mas eles têm lá todos os segredos das finanças. Eles têm também lá todos os segredos de uma vida saudável. E eles têm lá no livro na sua casa todos os segredos de uma vida próspera, mas eles não têm o conhecimento daquelas coisas porque os livros não foram abertos e eles não conheceram o que está nos livros. Então aquilo não vai mudar a vida deles. Isso faz lembrar Mateus 5,15, que a verdade escondida, ela não traz libertação. E nós vamos ler vários versículos hoje. Eu quero começar com Mateus 5,15. Jesus disse essas palavras aqui: os que acendem uma lamparina, uma candeia, colocam ela em cima, no velador, para que ilumine a todos. Eles não podem colocar a candeia debaixo da mesa, mas tem que colocar em cima. Ter uma lamparina não quer dizer que a casa vai ser iluminada, depende de onde está a luz. Jesus está dizendo, se a luz for colocada debaixo da mesa, ou debaixo de algum lugar escondido, não vai haver iluminação. Mas a luz está dentro da casa, mas não tem iluminação, porque depende do lugar onde está. Da mesma forma, a verdade, se ela estiver apenas dentro de um livro, ela não vai trazer libertação. Jesus diz, conhecereis a verdade. A primeira palavra do versículo não é a verdade. A primeira palavra do versículo é conhecereis a verdade. E a verdade que vocês acabaram de conhecer, isso é o conhecimento dessa verdade, vos libertará. Então, Jesus é a verdade que precisa ser conhecida, certo? Agora, Jesus não liberta só porque Ele existe. Jesus liberta porque Ele existe. Jesus morreu há 2000 anos atrás, Ele veio à Terra. Era para todos os homens estarem salvos, porque Jesus já veio no planeta, Ele já nasceu, Ele já esteve aqui. Mas por que as pessoas não estão libertas? Porque Jesus existir não quer dizer que Ele tem poder de libertar só porque Ele existe. Vou repetir o que eu falei. Jesus não liberta ninguém só porque Ele existe. Jesus não liberta ninguém só porque Ele desceu na terra. Eu vou te provar na Bíblia isso hoje. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. Quem é a verdade que Ele está falando nesse versículo? Ele mesmo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece a Jesus, esse conhecimento dele vai passar a libertar. Diga comigo assim, sem conhecer Jesus, não há libertação. Jesus existe aí há milhares de anos e muita gente jamais foi liberta. Então, Jesus precisa ser conhecido, ok? E fala comigo assim, e bem conhecido. E agora nós vamos andar em vários versículos, porque para que Jesus possa libertar as pessoas, Ele precisa ser bem conhecido, não pouco conhecido ou apenas inicialmente conhecido. Eu queria dizer que, infelizmente, muitas pessoas na igreja têm um conhecimento inicial de Jesus. Presta atenção. Elas têm um conhecimento inicial, mas não estão vivendo no pleno conhecimento de Jesus. Se você tem um conhecimento inicial, você tem uma libertação inicial. Se você tem um conhecimento parcial, você tem uma libertação parcial. Se você tem um conhecimento só de uma parte, você só tem libertação naquela parte. Então, Jesus, ele tem sido conhecido por muitas pessoas na igreja, mas só inicialmente. O suficiente para elas entrarem na igreja, mas não tem sido conhecido plenamente ao ponto deles serem plenamente libertos. Diga comigo assim, nível de conhecimento é igual nível de libertação. Se você olhar por que algumas pessoas são mais libertas que as outras, é por causa do conhecimento, o nível de conhecimento que ela tem de Jesus, o nível de experiência que ela tem com Jesus. Agora eu queria que vocês olhassem para esse quadro e caminhassem comigo
nesses vários versículos, porque são muitos, nós vamos ler todos eles, a começar com Efésios 1:17. E a razão de nós andarmos neles é que as vitórias prometidas na Bíblia, elas não vêm de um conhecimento inicial de Jesus. As vitórias prometidas na Bíblia não vêm do conhecimento inicial de Jesus. Pelo contrário, elas exigem, elas demandam um conhecimento pleno de Jesus. O que eu gostaria que você olhasse em todos esses versículos é a palavra no pleno conhecimento dele. Eu queria que você olhasse quantas vezes na Bíblia se repete essa frase, quanto a palavra de Deus exige o pleno conhecimento de Jesus. Existe o conhecimento inicial de Jesus, e ele não é suficiente para fazer a obra em muitas pessoas. Ele não é suficiente para trazer libertação em muitas pessoas. Todas as promessas da Bíblia não estão ligadas a um conhecimento inicial de Jesus. As promessas e as declarações bíblicas, elas estão vinculadas ao conhecimento pleno de Jesus. Presta atenção, porque isso é muito sério, isso é muito pesado. Existe muita gente na igreja que conhece um pouquinho de Jesus, então vai experimentar só um pouquinho dele, e só um pouquinho do que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia está clara nesses versículos a falar que é necessário o pleno conhecimento de Jesus. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o quê? O espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Próximo versículo, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e a quê? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Preste atenção como a Bíblia exige o pleno conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que cheguemos ao estado de homem perfeito, à estatura da plenitude de Cristo. Algumas pessoas nunca vão chegar à estatura de homem perfeito porque não chegaram ao pleno conhecimento. Elas têm um conhecimento inicial, raquítico, pouquinho, suficiente para carregar a Bíblia, ser batizado, tomar ceia e trabalhar na igreja, mas não tem conhecimento pleno de Jesus. Presta atenção, é o que a Bíblia está falando. Próximo verso, Colossenses 2, verso 2. Os versículos estão na ordem, é só na próxima página já está, 2 páginas na frente ou 3 já está o próximo versículo. Colossenses 2, 2 diz assim: para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos em quê? Na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ei, não é só a verdade qualquer que nos liberta, não é só um pedacinho da verdade que nos liberta, é o pleno conhecimento da verdade que nos liberta. Ei, eu vou repetir o que eu estou falando, não é só a verdade que nos liberta, é o pleno conhecimento da verdade que nos liberta. Não é um pedacinho da verdade que traz a libertação, é a verdade toda, é o conhecimento todo, é a plenitude dela, é no pleno conhecimento do Filho de Deus que vem a vitória da igreja. Próximo verso, Filipenses 1, 9. É para trás esse. E peço em oração que o vosso amor aumente mais e mais, em quê? No pleno conhecimento e em todo discernimento. Está entendendo? Por que muita gente é raquítica na igreja? 30 anos de igreja, 20 anos de pastorado, 50 anos de ministério. Desamera. A Bíblia não está falando, quando você atingir 50 anos de ministério, você vai receber todas as bênçãos. Ela fala, quando você tiver o pleno conhecimento de Jesus, você receberá todas as bênçãos. Veja que não são poucos versículos. A coisa é tão séria que a Bíblia repete ali, pelo menos 14 versículos tem ali. O próximo é Colossenses 3:10. E diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra de Deus está dizendo que nós deixamos o velho homem e nós nos vestimos do novo homem, e o novo homem não aceita metade do conhecimento, o novo homem não aceita um pedacinho do conhecimento, o novo homem se renova para o pleno conhecimento de Jesus. Quem que é o pleno conhecimento de Jesus?
Ninguém, só eu. Quem quer o pleno conhecimento de Jesus? Vocês estão dormindo, acorda aí. Agora vira para a pessoa e fala assim: leia a Bíblia. Fala de novo, só. Sabe por quê? Sentar em banco de igreja não dá pleno conhecimento de Jesus, não. Olha para mim. Dependendo do pregador que você ouvir, você não vai conhecer nada. É só glória e grito. E vai dar tudo certo. Não lê a sua Bíblia em casa, não. Você não vai ter conhecimento de Jesus. E as promessas vão ficar engarradas na sua vida. E você não sabe porque tem 10 anos de igreja e as coisas não acontecem. Porque você não tem o pleno conhecimento de Jesus. O pleno conhecimento está na palavra. Você precisa entrar na Bíblia. Vamos para o próximo versículo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao quê? A metade do conhecimento. A 10% do conhecimento. A 70% do conhecimento. Quanto está na sua Bíblia? Pleno conhecimento da verdade. E tem várias Bíblias faltando essa palavra. Eu sei que vocês estão lendo Bíblias que não têm essa palavra. Graças a Deus que a minha versão é uma versão completa. Todos esses versículos que eu tenho, ela está dizendo pleno conhecimento. Só para se você quiser saber qual é a minha versão é atualizada. Eu gosto da versão atualizada, tá? E todos esses versículos ela está dizendo pleno conhecimento. Vou ler mais uma vez. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja como isso é importante. 2 Timóteo 3, verso 7. Diz assim: tem pessoas, e Paulo está reclamando aqui agora, tem pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Uau! Tem gente que por mais que ouça a palavra de Deus, não tem a mente presa em algum lugar e não consegue chegar a esse lugar. Diga para mim, diga comigo, o lugar da vitória é o lugar do pleno conhecimento. Sua mente não pode ficar raquítica, sua mente não pode ficar infrutífera no conhecimento de Jesus, não pode ter um conhecimento inicial, porque você precisa do pleno conhecimento para poder ter a vitória. Vamos seguir. Tito, está na próxima página, capítulo 1, verso 1. Tito é depois de 2 Timóteo. Paulo, servo de Jesus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Bem, eu não vou comentar. Próxima página, na verdade, tem o livro de Filemon. Um capítulo só, o livro de Filemon, versículo 6. Depois de Tito está o livro de Filemon. No versículo 6 diz assim: para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Presta atenção, como é que a fé se torna eficaz? Paulo diz: no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Presta atenção, conhecimento inicial não resolve nada disso. Nenhuma das promessas que nós lemos aqui fala de conhecimento inicial. Nenhuma das coisas que a Bíblia falou até agora está ligada ao conhecimento inicial de Cristo. Por isso que as promessas não se realizam na vida de muito crente na igreja, porque eles têm um conhecimento inicial, eles não estudam a Bíblia, eles não têm um conhecimento de Jesus, eles não têm uma experiência profunda e total com Jesus. Essas coisas não se manifestam porque elas dependem do pleno conhecimento. Diga comigo, um pouco da verdade não liberta. Tem que ser a verdade total, tem que ser a verdade plena, tem que ser o pleno conhecimento da verdade. Agora eu quero ir para Hebreus, capítulo 10, o verso 26. E eu estou seguindo adiante, mais umas 4, 5 páginas na frente. Está Hebreus 10, o verso 26, diz assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quando alguém recebe o pleno conhecimento da verdade e rejeita, não há mais perdão para os pecados. Agora, algumas páginas na frente está a segunda epístola de Pedro, quase no final da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1. E aqui tem 3 versos para a gente olhar.
capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Onde é que a graça e a paz são multiplicadas? No pleno conhecimento de Deus e de Cristo nosso Senhor. Só um conhecimento inicial não é suficiente. Versículo 3, olha o poder do versículo 3, olha a implicação do verso 3, que diz assim: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, nos deu aonde? No pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória. Presta atenção, amados, é muito sério isso aqui. A Bíblia está dizendo que é necessário ter o pleno conhecimento de Jesus para que possa receber tudo o que nos foi dado de Deus. E agora eu quero ler o verso 8, que diz assim: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos aonde? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O último versículo que eu quero ler está na página seguinte, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente escapa da corrupção do mundo, não é por um conhecimento raquítico, não é por um conhecimento inicial, é pelo pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Então, deixe-me terminar esse ponto aqui foi só um ponto de passagem, que eu quero dizer o seguinte, que a verdade precisa ser conhecida e plenamente conhecida. Se você omitir um pedaço da verdade, a libertação não é completa. Você não pode esconder uma parte da verdade e querer uma cura completa. Você não pode negar um pedaço da verdade e querer a bênção completa. Nós queremos as coisas completas, mas não queremos a verdade completa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o meu ponto inicial, eu quero ir para o segundo ponto agora. Deus, Ele exige a verdade completa de nós, antes de nos dar uma bênção completa. Deus exige, é inegociável para Deus. Lembra do título desse estudo? O presente que nós gostamos de negar para Deus e para os homens. É o presente da verdade. Às vezes a gente dá um pedacinho da verdade, esconde outra parte. A gente tem dificuldade com a verdade. Deus não abre mão de eu e você dar o presente completo para Ele. Deus fala: você quer alguma coisa de mim? Eu preciso de uma coisa de você. E você tem que me dar tudo. Eu quero a verdade, e eu quero a verdade toda. Esse é o presente que Deus não abre mão. O pecador chega para Jesus, o que é? Quero ser salvo. Ah, é? Quem é você? Well, um pecadorzinho aí. Really? Que tipo de pecador você é? Ah, eu mentia. É? O que mais você fazia? Não, era só isso mesmo. Really? Só isso mesmo? O que mais você fazia? Em outras palavras, Deus fica esperando a verdade toda. Deus faz uma meia salvação em alguém? Mas tem pessoas que querem fazer uma meia confissão. Deus exige a verdade completa, antes dele te dar uma bênção completa. E deixa eu caminhar com você nesse ponto. Antes de Deus nos dar qualquer presente, Ele exige esse presente, que nós lhe demos a verdade completa do nosso coração, numa confissão total. Alguns versos para nós lermos essa noite. O Salmo 32, o verso 3 e 4. Davi está doente, porque ele está se sentindo culpado, e existe uma coisa secando os ossos dele. Davi está clamando a Deus por alívio. E Davi diz no verso 3 do Salmo 32, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido durante o dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e os meus ossos se tornaram como secos. Por que é que Davi não tinha recebido ainda uma resposta de Deus? Porque ele não tinha confessado ainda para Deus. Deus estava exigindo o presente. Me dá o presente, Davi. Não, ainda não. Então os seus ossos vão secar. O que Davi estava negando para Deus aqui? Porém, no versículo 5, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu? Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando é que Deus dá o presente? Quando a gente dá o presente para Ele. Qual é o presente que Deus não abre mão? É verdade. Confessa? Não, ainda não. Confessa? Não, ainda não. Então minha mão está pesando. Confessa? Não, ainda não. Estou com vergonha, estou com medo, minha reputação, não sei o quê. Não tenho certeza se foi eu mesmo que errei. Confessa? Ainda não. Enquanto nós negamos a verdade para Deus, diga comigo, Deus não abre mão da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual o maior presente que nós podemos negar para Deus? A verdade. Qual o presente que Deus não abre mão de a gente entregar para Ele? A verdade. Vai começar a engrossar. Deus não abre mão da verdade do ser humano. Não quero saber qual é. Ele não abre mão. Já viu Deus falar para alguém assim? Bem, todo mundo confessou. Você, eu vou abrir mão para você. Eu não vou exigir de você o que eu exigi dos outros. Deus nunca fez isso com ninguém. Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Qual é o problema do que encobre? Ele negou a verdade, só isso. Quem encobriu apenas fez uma coisa: negou a verdade, omitiu a verdade, não deu o presente da verdade. Porém o verso termina dizendo: mas aquele que confessa e deixa, prosperará. O que confessa fez o quê? Deu o presente da verdade. Hoje, nessa noite, nessa lição de hoje, nós vamos entender a importância de nós darmos o maior presente para Deus, para as pessoas e para nós mesmos, que é o presente da... Não negue ao outro o presente da verdade. Não negue a Deus o presente da verdade. Não negue a você mesmo o presente da verdade. Porque tem gente que gosta de mentir para si mesmo. Tem gente que gosta de enganar-se a si mesmo. Tem gente que gosta de viver em denial. O que é denial? Negação. Para ele mesmo. O maior presente que você pode negar a você mesmo é o presente da verdade. Encarar as coisas. Enxergar elas como elas são. Parar de mentir para si mesmo. Parar de se enganar a si mesmo. Parar de colorir aquilo e aceitar aquilo como é. Levítico 26:40, durante toda a Bíblia, Deus continua pedindo a mesma coisa, exigindo a mesma coisa. E o que ele está aqui em Levítico 26:40, diz assim: então vocês, quando quiserem ser curados, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Deus exige a verdade, não é só a verdade pessoal, é a verdade da família. Alguém diz comigo, a verdade da família. Deus, aqui eu sou ladrão, mas eu sou ladrão porque meu pai também era. E quer saber, meu avô também furtava. Nós somos uma família de ladrões. Deus quer a verdade nossa e da nossa família. Deus quer a verdade de todo mundo e a verdade toda. Já viu quando a pessoa chega na corte e aquele oficial chega para a pessoa e fala: você promete, levanta a mão, põe a mão na Bíblia, levanta uma das mãos, promete dizer a verdade, só a verdade, nada mais do que a verdade? Prometo. Qual é o presente que a corte exige para lidar com o seu caso? A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Deus exige que nós não só demos a verdade de presente para Ele, é o presente que Ele não abre mão. Deus não abre mão de nós negarmos, nós não podemos negar a verdade para Deus, mas Deus também está dizendo que nós não podemos negar a verdade uns aos outros. E agora é que a coisa não vai ficar muito fácil. Porque em Mateus 18:15, Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, fala para a vizinhança inteira, menos para ele. É isso que está escrito? O que está escrito lá? Se teu irmão pecar contra ti, chama seus amigos e conta para todo mundo, menos para ele. O que está escrito lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai ao teu irmão O que você fez se você chamou o seu irmão e conversou com ele? O que você fez? Você deu para ele um presente. Qual presente? Quando, alguém diz comigo, quando você dá a alguém o presente da verdade, Deus entra na situação. Agora diz assim, quando você nega a alguém o presente da verdade, o diabo entra na situação. Você negou a verdade. Você negou a verdade àquela pessoa. Toda vez que nós negamos a verdade a alguém, nós abrimos um espaço para o diabo entrar, conversar com ela, falar todas as mentiras e fazer a interpretação, porque você negou a verdade. Ai, fiquei com medo de falar. Ai, não sei o quê. Ai, eu não queria quebrar amizade. Ai, fiquei com medo de magoar. Eu não quero saber qual é o seu motivo. Você negou a verdade? O diabo entrou. Você deu o presente da verdade? Deus entrou. Qual o maior presente que nós podemos negar uns aos outros? Ai, 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 ai. Tiago 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Porque é que antes da cura nos relacionamentos, tem que haver uma confissão primeiro? Porque a cura é um subproduto da verdade. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Deem uns aos outros o presente da verdade. Eu queria perguntar para as pessoas que estão olhando para mim agora, se você está rodeado de pessoas que te dão sempre, infalivelmente, o presente da verdade. Eu quero perguntar para você que está olhando para mim agora e pelo computador. Por que não há cura entre nós? Por que não há saúde entre nós? Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas igrejas, nas nossas casas? Porque nós negamos uns aos outros o presente da verdade. Nós somos covardes, medrosos. A palavra de Deus está dizendo assim: conhecereis o quê? A verdade. Se a verdade está conhecida, então ela não é encoberta. Se a verdade foi conhecida, então ela não está encoberta. Se a verdade está sendo conhecida por alguém, é porque alguém descobriu a verdade para alguém. Se a verdade está conhecida, é porque alguém teve coragem de dar ao outro o presente da verdade.
Conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade vos libertará. Essa mensagem não é fácil. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Deus ligou a cura entre nós ao presente da verdade. Repete comigo, Deus ligou a saúde relacional ao presente da verdade. Negou o presente da verdade? Não teve coragem? Foi covarde? Não tem cura. Você quer mudar a palavra de Deus? Você vai mudar a palavra de Deus? Só no seu caso que a palavra de Deus não vai funcionar? Negou a verdade? O que você quer? Se você não tem coragem de dar a verdade para a pessoa, o que você quer? Você quer uma melhora na situação? Como você quer uma melhora na situação, sendo que você não tem coragem de dar à pessoa o presente da verdade? Deus não permite a cura antes de sermos verdadeiros uns com os outros. Nós gostamos de negar a verdade uns aos outros. Nós gostamos de encobrir, esconder, omitir, silenciar. E deixa eu falar uma coisa triste. Nós damos qualquer coisa para as pessoas, menos a verdade. Somos capazes de emprestar o carro. Somos capazes de dar dinheiro. Somos capazes de dar um sorriso. Somos capazes de dar um almoço, mas não damos a verdade. Come on, church. Está muito forte para mim isso aqui. Come on, church. Come on, church. Damos tudo. Damos tudo, menos a verdade. Eu estou pregando a palavra de Deus vivo. Eu estou falando as palavras de Jesus. Foi Jesus quem falou. Encobrireis a verdade, e a verdade encoberta vos libertará. Guardareis a verdade guardada vos libertará. Omitireis a verdade omitida vos libertará. Escondereis a verdade escondida vos libertará. Não é assim que está na Bíblia? Diga comigo, conhecereis. Agora fala assim, tornarei conhecidas a verdade, e a verdade libertará. Alguém quer cura em algum lugar? Traz a verdade. Alguém quer cura em algum lugar? Traz a verdade. Alguém quer levar a cura em algum lugar? Tenha coragem. Deixa eu mostrar o Salmo 15, verso 2. Ele não está aqui no esboço, mas está no meu coração. Ele fala do cidadão dos céus. E olha essa característica aqui do cidadão dos céus. Ele anda, Salmo 15, verso 2, o cidadão dos céus, ele anda irrepreensivelmente, pratica a justiça, e do seu coração fala a verdade. Quem é aqui que sempre fala a verdade do seu coração? Quem é aqui que sempre fala o que sente? De verdade. Ou você dá um sorriso para encobrir o que está sentindo? Ei, nós fazemos isso ou não? Nós negamos a verdade ou não? Quem nega a verdade é verdadeiro ou mentiroso? Nós somos mentirosos ou não? I'm sorry. I'm sorry. Salmo 15, verso 2. O cidadão dos céus fala de acordo com o seu coração. Estou com raiva de você.
Irmão, você não pode falar uma coisa dessa. Estou com raiva de você. Queria te matar. Deus gostou mais de ouvir isso do que pode ser. Ai, não, pode ser. Qual dos dois você acha que Deus gostou mais de ouvir? Qual dos dois você acha que o Espírito Santo caminhou mais? Naquela raiva que eu expressei? Ou naquela falsidade que eu expressei? Alguém diz: conhecereis a verdade? Torneis a verdade conhecida, e haverá libertação. É isso o versículo que eu estou pregando hoje. É isso que está em João 8,32. Você acha que a verdade é para qualquer pessoa? A verdade não é para covardes. A verdade é para pessoas corajosas. Não quer saber o que o outro vai pensar, não quer saber se vai agradar, não quer saber se a amizade vai acabar, não quer saber se a pessoa vai entender. Fala se o ser humano não só se preocupa com essas coisas. O ser humano não se preocupa com a palavra de Deus, ele se preocupa com o que vai acontecer se ele falar a verdade. Fala para mim se não é. Aí você diz assim: Deus pode nos curar? Deus pode acertar as coisas para nós? Então deixa eu prosseguir. Quando nós negamos a verdade a nós mesmos, olha, antes de ler esse versículo aí, eu queria ler Apocalipse 3, o último livro da Bíblia, no capítulo 3, o verso 17. Alguém está negando a verdade a si mesmo. Olha, um pecador, ele gosta de negar a verdade para Deus. Gosta, irmã Verônica, ele gosta de negar. Pecadores não gostam de falar a verdade. Entendeu? Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Eu me escondi. O que aconteceu? A mulher que você me deu. Não foi eu, foi ela. Pecadores gostam de negar a verdade para Deus. Mas pecadores também gostam de negar a verdade para os outros pecadores. E pecadores gostam de negar a verdade para si mesmos. Em Apocalipse 3,17, uma igreja inteira está mentindo para si mesma. Porque ela diz assim: rico sou e abastado, de nada tenho falta. E a palavra de Deus diz: e não sabes que és cego, pobre, nu e miserável. Negando a verdade a si mesmo. Eu quero declarar uma coisa perante essa igreja nessa noite. Eu quero declarar: se eu for cego, eu quero ver minha cegueira. Eu quero falar dela. Se eu for miserável, eu quero ver a minha miserabilidade. Eu quero falar dela, eu quero assumir ela. Se eu for pobre, eu quero falar da minha pobreza. Eu quero chegar para Deus e declarar a minha pobreza. Eu não quero mentir para mim. Eu não quero negar a verdade. O maior presente que eu posso dar para mim é encarar a minha verdade. Eu não quero negar a mim mesmo o presente da verdade. Agora em Ezequiel 37, Deus é obrigado a nos fazer encarar a verdade quando a gente gosta de mentir para a gente mesmo. Ezequiel 37, o que ele faz? Ele abre as nossas sepulturas. E o que são as sepulturas nossas? É onde a gente encobriu a verdade. Sabe aquela verdade feia? Diz comigo, verdade feia. A gente põe ela no jornal, põe ela num quadro e sai carregando ela pela rua. O que a gente faz com a verdade feia? A verdade que envergonha a gente. A gente cava um túmulo, enterra ela e coloca um cimento bonito por cima. Coloca uma plaquinha bonitinha e fala assim: não mexa aqui. Nós fazemos túmulos das verdades que nós gostamos de esconder. Porém, alguém diga comigo assim: mas Deus ama a verdade.
até mesmo as que estão enterradas. E sabe o que ele faz? Cadê aquela verdade que você enterrou? Qual? Aquela que você enterrou? Não tem. Aquela que você enterrou, eu esqueci. Aquela que você enterrou, cadê? Não, eu não tenho verdade. Deus diz, tem? Você tem 3 túmulos e eu quero abrir eles. Não, eu não gosto de abrir túmulo. Eu não gosto de abrir sepultura. Eu não quero fazer isso. Aí cheira mal, aquilo é fedorento, aquilo é ruim. E Deus, é? Pois eu te prometo uma coisa no versículo 12. I'm sorry. Profetiza, diz para eles, assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, e das vossas sepulturas vos farei sair, povo meu, vos trarei a terra de Israel. Versículo 13: quando eu abrir as sepulturas e delas vos saber sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Há ser humano que gosta de cavar sepulcros e enterrar a verdade. Deus tem uma pá que Ele gosta de desenterrar. Deus provoca situações só para desenterrar. Deus é o desenterrador das verdades encobertas. Deus ama fazer isso. Deus espera. Um dia Ele vai lá e dá um crack no túmulo e a verdade aparece. O homem enterra, coloca o túmulo, alisa, limpa, coloca a florzinha lá todo ano. E Deus vai lá, um dia eu vou quebrar esse sepulcro. Ele esperou 30 anos. Aí um dia ele foi lá, mandou uma grande chuva, desmoronou tudo aquilo lá e a verdade saiu para fora. Deus ama a verdade. Repita comigo: Deus ama a verdade. E as que estão enterradas Ele vai lá e desenterra. Deus não tolera verdades enterradas. Agora, os homens têm medo da verdade. Homens, desde o início o homem se escondeu de Deus no jardim. E deixa eu falar, os homens pensam que eles podem controlar a verdade. Isso aqui eu vou encobrir, isso aqui eu vou silenciar. As pessoas têm a terrível ilusão de que elas têm controle sobre a verdade. Deixa eu dizer para você, as pessoas não conseguem encobrir a verdade. E Mateus 10, 26, existe essa declaração de Jesus. A declaração é a seguinte: portanto, não os temais, isso é, não tenha medo dos homens, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. Os homens pensam que eles podem administrar a verdade ao seu bel prazer. Mas a verdade não pertence a uma pessoa, para ela fazer da verdade o que ela quer. A verdade não pertence a um grupo de pessoas, para elas fazerem uma reunião e encobrirem aquilo e guardarem aquilo para sempre. A verdade pertence a todos. A verdade precisa ser conhecida por todos. Deus não deu a verdade como patrimônio de uma pessoa só. A verdade é para ser conhecida por todos. Essa citação que eu vou falar agora, dizem que é do presidente Abraham Lincoln, mas eu não sei se é mesmo, não tem prova de que foi ele que falou essas palavras. Mas a verdade não é propriedade exclusiva de alguém. Ele falou assim: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todo mundo todo o tempo. Você pode tentar administrar a verdade, eu vou encobrir dessas pessoas. Você pode encobrir daquelas pessoas por todo o tempo, mas não vai conseguir cobrir de todas as pessoas por todo o tempo. Porque a verdade não é monopólio de uma pessoa. Deus quer a verdade para ser conhecida por todos. A verdade é uma coisa pública. Ela não se esconde de nada nem de ninguém. Deus forçará a manifestação da verdade, por bem ou por mal. Eclesiastes 12, verso 14.
Eu quero perguntar, o que são os escândalos? Se não Deus forçando a verdade a aparecer. As pessoas não gostam de escândalo, mas Deus gosta. Ei, as pessoas não gostam de escândalos, porque os escândalos arrancam para fora uma verdade que elas encobriram, mas Deus ama escândalos. Não, Deus não gosta de escândalos. Não gosta? Deus ama escândalos. Nós homens, todos nós aqui somos homens, ser humano, nós homens precisamos entender uma coisa: os homens todos, eles estão indo numa direção, e Deus está vindo numa direção contrária. Qual é? A direção nossa de ser humano sempre é encobrir, omitir, guardar, controlar, tentar manter o controle. Deus está vindo na direção contrária. Deus está vindo na direção contrária. Enquanto vocês encobrem, eu descubro. Enquanto vocês omitem, eu publico. Aquilo que vocês falam no cochicho, eu vou publicar para todo mundo saber. Alguém diz comigo: Deus ama a verdade. O que ele falou na sua palavra? Conhecereis a verdade. Eu queria perguntar nessa noite, eu já sei a resposta. Eu vou perguntar quem ama a libertação. Todo mundo vai dizer: eu amo libertação. Eu vou perguntar quem quer a libertação. Todo mundo vai dizer: eu quero a libertação. Se eu perguntar quem precisa de libertação, todo mundo vai dizer: eu preciso de libertação. Eu vou perguntar mais uma vez: quem deseja libertação? Todo mundo quer a libertação. Vou perguntar mais uma vez: quem ama a libertação? Todo mundo quer a libertação. Agora pode se manifestar. Quem deseja a libertação? Eu quero a libertação. Come on, church. A libertação depende de quê? Deus forçará a manifestação da verdade. Eclesiastes 12, 14. O último versículo de Eclesiastes diz assim: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Alguém fala comigo: Deus ama descobrir as coisas que foram encobertas. Se você está enterrando algo, você só está enterrando para Deus descobrir, porque Ele ama desenterrar o que você encobre. Se você não quiser Deus cavando no seu quintal, apresenta logo. Se você não quiser Deus cavando no seu quintal, entrega logo, publica logo, fala logo. Eu não quero Deus mandar um anjo lá em casa com uma enxada. Vai cavando, vai cavando, vai cavando. Não quero anjo cavando nada lá em casa, porque eu mesmo já cavei tudo. Mas imagina esse anjo chegando em algumas casas. Chegou o anjo da enxada. Vai sair, vai aparecer. Vai aparecer, vai aparecer aqui, vai aparecer ali, vai desenterrar aquilo, vai desenterrar ali. Alguém diz: Deus ama a verdade. E se você ama a Deus, se eu amo a Deus, nós tínhamos que amar a verdade também, mas nós não amamos a verdade assim não. Nós não amamos a verdade como Deus. Vamos ser honestos, nós não amamos a verdade como Deus. Nós amamos encobrir as coisas. Nós temos medo. Deixa eu falar para você: Deus nunca justificará o medo do homem ao encobrir a verdade. Nunca. Senhor, eu não vou falar porque se a minha mãe souber disso, ela vai me matar. Deus não quer saber se sua mãe vai te matar. Deus não quer saber. Senhor, se eu falar isso, meu pastor vai me matar. Deus não quer saber se ele vai te matar. Deus não quer saber qual o motivo. Senhor, se eu falar isso, meu marido não vai mais gostar de mim. Deus não quer saber. Deus quer saber se você tem coragem. Porque quando você não tem, você é o quê? Eu queria perguntar: quantos covardes Deus já abençoou? Eu queria perguntar:
quantos covardes, Deus já deu um troféu pela covardia. Verdade é uma questão de coragem. Por que a verdade liberta? Porque ela está na mão dos corajosos. Por que a verdade liberta? Porque ela honra Deus. Deus ama a verdade. Por que a verdade liberta? Porque não tem demônio que consiga ficar na verdade. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso, nenhuma verdade habita nele, ele não consegue ficar na verdade. Essa mensagem é muito pesada. Essa mensagem não é simples. Deus exige a publicação da verdade. Deus exige que o homem se poste corajosamente ao lado da verdade. Deixa eu te mostrar isso, em Mateus 10, verso 27. Jesus disse para os discípulos: aquilo que eu estou falando com vocês aqui no escurinho, ele fala isso. Aquilo que eu falo às escuras, dizei-o às claras. E o que escutais ao ouvido, pregai-o dos telhados. O que Jesus está dizendo? Sejam corajosos. Publiquem a verdade. Parem de ficar cochichando baixinho, escondendo. Traz a verdade, publica a verdade. O que eu estou falando só para vocês aqui, publica para o mundo inteiro. O que eu estou falando no ouvido de vocês, falem dos telhados. Qual é a postura que Deus está esperando da igreja? Qual é a postura que Deus está esperando de mim e de você? Qual é a postura de quem quer ser liberto? Qual é a postura de quem quer ver cura? Qual é a postura de quem quer ver Deus entrar numa situação e agir? Seja corajoso e fale a verdade. Eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje é 22 de agosto de 2023. Não há nenhum remorso em mim de eu ter negado a verdade para alguém. Não há nenhum remorso em mim como homem, como ser humano, muito menos como pastor, de ter negado a verdade para alguém, de ter omitido a verdade para alguém. A minha promessa para as pessoas que me seguem é: eu sempre vou te falar a verdade, mesmo que você não goste de mim. Tem pessoas que não gostam de mim. I don't care. Eu te falei a verdade. Deixa eu explicar. Eu te falei não só a verdade que estava aqui, mas eu te falei a verdade que estava aqui. O que eu pensava de você eu te falei. O que eu achava que você estava errado eu te falei. O que eu gostei em você eu te falei. O que eu não gostei em você eu te falei. Deus é minha testemunha, Ele está diante de mim nesse momento, eu estou diante dEle nesse momento. Ele sabe que o diabo não pode me acusar de eu ter negado a verdade para alguém. Se há um presente que eu não nego a nenhum de vocês, é o presente da verdade. Posso demorar a conversar com alguns de vocês, por causa do peso da verdade que eu tenho para entregar, mas só estou me preparando para poder derramar aquela pedra em cima de você, porque eu sei que vai doer. No dia que eu morrer, no dia que eu partir dessa terra, eu partirei sem um remorso, porque eu não terei negado a verdade a ninguém, nem ao meu filho, nem à minha esposa, nem aos meus ovelhas, nem aos meus amigos. Eu sempre falei a verdade. Falei o que eu pensava. Se eu estava enganado, falei do meu engano, mas falei. Não encobri.
Esse é o único presente que eu quero de você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já caminhou comigo um pouquinho, experimentou eu falar a verdade. Eu sempre falo a verdade. Eu nunca vou levar para casa aquilo que Deus mandou eu falar com alguém. Eu nunca levo para casa aquilo que eu senti de alguém. A menos que Deus fala para mim assim, não fala ainda, não é hora. Mas eu sempre entrego o que eu tenho sobre você. Eu não te nego o presente da verdade. Talvez alguém pode me negar, mas eu não nego. Nada prospera no encobrimento da verdade. Nada. Deus nunca justificará o homem, porque é covardia, não é? Quando você tem medo da verdade, você está agindo sem coragem. Mas deixa isso aqui. Nada prospera no encobrimento da verdade. Nenhum casamento prospera se você encobre a verdade do seu cônjuge. Como você quer que haja uma libertação onde não há verdade? Explica para mim. Alguém fala assim, como é que o pastor tornou uma mensagem tão simples, tão pesada? A mensagem é simples. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que o pastor prega uma mensagem tão pesada para nós, num versículo tão agradável? Repete comigo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo tão doce. Hã? É um versículo tão doce. Nada vai prosperar no encobrimento da verdade. Nenhum relacionamento prospera no encobrimento da verdade. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes. Eu assisti mais um semana passada. Você sabe que tem o Netflix, mas tem também o Pureflix. Quem sabe o que é o Pureflix? O Pureflix é o Netflix cristão. Quem não tem pode fazer assinatura, é $8 por mês. Só filme evangélico. Pureflix. Num desses filmes do Pureflix que eu estava assistindo, a moça é dona de um lugar de produzir vinho, e esse homem foi enviado para comprar a vinha dela por uma grande corporação, só que ela não quer vender, ela quer melhorar a sua vinha, não é? Só que quando ele chega, ele se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele, right? Só que ele não fala quem ele é. Ele veio justamente para tomar a vinha da mão dela. Eu falei, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já vi esse filme antes. O ser humano é assim. Quando ele se topa diante de uma oportunidade, ele encobre a verdade para ver se ele vai ter alguma vantagem. O ser humano não acredita na verdade. Então ele deixou o relacionamento progredir. Ele deixou ela se apaixonar por ele, sem falar para ela quem ele era. Apostando que, depois que ela estivesse amando ele, ele fosse falar a verdade, ela fosse ignorar a verdade. Eu te pergunto, algum ser humano gosta de ignorar a verdade? Qual é a primeira coisa que ele falou para ela? Você mentiu para mim. Eu não quero saber quanto tempo a gente está junto, eu não sei, quero saber quanto dá certo a gente, eu não quero saber. Você não me falou a verdade. Eu quero perguntar para vocês aqui, todos vocês que estão olhando para mim, qual de vocês abre mão da verdade? Não, pode deixar, você não precisa falar a verdade para mim não. Qual de vocês abre mão da verdade? Qual de vocês? Meu marido,
Não quer. Quem aqui abre mão da verdade? É importante para você a verdade? Isso é importante para o outro também. É importante para Deus. Do mesmo jeito que é importante para você. Eu vou terminar, e agora realmente eu estou no final aqui. Eu quero dizer que onde o homem nega a verdade, o diabo tem direito de estar. Existe o encobrir da verdade, legaliza a pressão do inimigo. Eu vou voltar no Salmo 32, verso 3, porque lá diz que enquanto eu guardei silêncio, isso é, enquanto eu omiti a verdade, o que acontecia comigo? Os meus ossos estavam se consumindo. Eu quero perguntar, quem estava comendo os ossos de Davi? Era Deus? Era o diabo. Eu quero perguntar, por que o diabo estava comendo os ossos de Davi? Porque ele estava negando a verdade para Deus. E Deus não tolera quem quer que seja que ele negue a verdade. Quer saber se é Davi? Não quer. Deixa o diabo comer seus ossos. Está achando o quê? Que é meu predileto? Eu vou permitir você me roubar a verdade e não vou fazer nada com você? Aonde o ser humano omite a verdade, o diabo está. Aí você, te repreendo em nome de Jesus. Pode repreender, mas eu não vou sair enquanto você não falar a verdade. Às vezes, a libertação não é expulsar um demônio, é só falar a verdade. Pouca gente no culto. Inesquecível a lição. Não é o tanto de gente que faz a palavra. Inesquecível a lição de hoje. Terminar. Os homens não entendem que esconder a verdade é fazer um pacto com o diabo. Eu quero falar das duas culturas. As duas culturas é assim: Deus tem a cultura de revelar. Deus está lutando para o homem revelar. Confessa, fala, traz para fora. Deus tem essa cultura. Mas o homem tem outra cultura. Ele faz uma aliança com o diabo para esconder. O diabo fala assim: não fala. Se você falar, acabou. Se você falar, já era. Você sabe, nunca mais vai olhar na tua cara. O diabo fala com você: esconde. Ele te convence a esconder. Ele conversa com a pessoa o tempo todo para ela esconder. Existem duas culturas acontecendo. O diabo forçando o homem a entrar num pacto para esconder. Eu quero perguntar: o homem faz ou não faz esse pacto? Quantas vezes o homem faz esse pacto para esconder? Enquanto Deus está dizendo: ei, revela, vai lá, pega o telefone, liga, chama, conversa com a pessoa. Se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão pecar contra ti, vai tu entre ele, chama ele no cantinho, conversa, fala a verdade, não fica fingindo, não guarda a verdade do teu irmão, fala com ele, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando você dá o presente da verdade, Deus entra na situação. Mas quando eu nego o presente da verdade, Deus sai da situação. Deus não compactua com o pacto de esconder. Último ponto aqui, amando a verdade como filhos da luz. Efésios capítulo 5. O versículo 8 diz assim: quando vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que o filho da luz faz? Ele coloca luz nas coisas. O que o filho da luz faz? Ele publica as coisas. O que o filho da luz faz?
Ele revela as coisas. O que o filho da luz faz? Ele marca o apontamento para conversar com a outra pessoa. O que o filho da luz faz? Ele marca a visita para conversar. O que ele tem para dar para o outro? O presente da verdade. O que o filho da luz faz? Ele anda com a lanterna da verdade. Ele vai colocar a luz na situação. O que o filho das trevas faz? Ele esconde a situação. Ele cala, ele silencia. Tem alguém na igreja agindo como filho das trevas? Tem. Se nós fôssemos mais corajosos para andar na luz, Deus era mais corajoso em nos abençoar. Se nós fôssemos mais corajosos em andar na verdade, Deus era mais liberado para nos abençoar. Mas Deus olha para a gente e vê: meu filho está andando nas trevas. Meu filho está andando como filho das trevas. Ele encobre as coisas. Minha filha não fala a verdade, ela nega a verdade. Minha filha não anda como cidadão dos céus, fala a verdade segundo o seu coração. Não fala, não abre o coração. Nega a verdade. Agora sois filhos da luz, porque o fruto da luz, versículo 9, está em toda bondade. O que mais? Justiça. E o que mais? Qual é o fruto da luz? 3. Olha lá. Bondade, justiça, verdade. Ei, o fruto da luz. Fruto da luz são 3 coisas. Número 1, bondade. Número 2, justiça. Número 3, o que passa disso é fruto das trevas. Agora o versículo 13. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz. Porque tudo que se manifesta é luz. Então, tudo que se esconde, se encobre é o quê? Se tudo que se manifesta é luz, tudo que se escobre é o quê? Alguém fala comigo assim: Senhor, me dá coragem para ter aquelas conversas desconfortáveis. Yeah. Senhor, me dá coragem para ter aquelas conversas desconfortáveis. A verdade é desconfortável, mas liberta. A verdade é desconfortável, mas liberta. A verdade é desconfortável, mas liberta. Eu queria dar para você esse versículo aqui, para você colocar no seu coração. Uma cadeira para a verdade no tribunal. Você tem essa cadeira? Se você não tiver, compra hoje. Se a verdade chegar na sua casa, ela tem onde sentar? Se a verdade chegar na sua vida, ela tem onde sentar? Ou você não tem lugar para ela? A verdade pode ser assustadora. Em algumas pessoas, em algumas casas, ela não tem lugar para sentar. A bajulação senta. O medo senta. A intimidação senta. Existe uma cadeira para a aparência diante dos outros. Existe a cadeira para o sorriso amarelo. Mas não existe uma cadeira para a verdade. Isaías 59, no versículo 14, diz que o direito se tornou atrás. Isso é, a justiça voltou para trás.
e a justiça se pôs de longe. Por que não chegou perto? Por que o direito da pessoa não alcançou a pessoa? Ah, é por causa disso aqui. Porque a verdade anda tropeçando pela misericórdia, coitada da verdade. Misericórdia, tropeçando na rua, porque ninguém tem um caminho para ela. Ninguém tem um lugar para ela. Se a verdade anda tropeçando na rua, não há justiça. O direito da pessoa não chega. Porque o problema não é a justiça, o problema não é o direito, o problema é que a verdade não teve lugar para sentar no tribunal. Come on, gente. Eu estou enfurecido pelo Espírito de Deus dentro de mim. Pelo zelo de Deus pela verdade. Se há alguma coisa que eu quero na minha vida é nunca ter medo da verdade. Não importa a perda que ela possa trazer. Não importa a perda que uma verdade possa trazer. Eu quero amar a verdade. Eu quero. Eu não estou dizendo que eu sou um super ser humano, que eu não vou me assustar. Tem verdades que são assustadoras. Eu não quero ter medo da verdade. Eu não quero encobrir. Se a verdade chegar na minha mão, eu quero que ela se sinta salva. Se a verdade chegar na minha mão, eu quero que ela tenha um aliado. Se a verdade chegar na minha casa, eu quero que ela tenha uma cadeira para sentar. Seja diante dos meus filhos, diante da minha esposa, diante dos amigos, diante da igreja, do ministério que me conhece. Eu não quero que a verdade tropece na minha casa, na minha vida. Versículo 15. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e desagradou-lhe não haver justiça. Eu quero terminar aqui, e agora eu realmente estou terminando, não negar nem a Deus, nem ao próximo, nem a nós mesmos a verdade. Não negue a verdade para Deus, em primeiro lugar. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, acha a verdade em mim. Quando tu fizer esse repórter, publica um para mim, porque eu também quero saber o que o Senhor está achando aí. Eu não quero negar a verdade ao meu próximo, seja meu filho, seja minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem toda a verdade sobre mim. Vocês sempre vão saber a verdade sobre mim, porque eu nunca nego a minha verdade para vocês. Quando eu passei uma depressão nessa igreja, eu passei a depressão publicamente. Eu não menti para ninguém aqui que eu estava em depressão. Quando eu fiquei 3 meses sem pisar dentro dessa igreja, todo mundo sabia que o pastor não estava vindo aqui porque ele estava deprimido. A verdade era pública. Porque a verdade foi pública. A cura foi pública. Alguém tem que crer na verdade. Alguém tem que amar a verdade. Alguém tem que abraçar a verdade. Alguém tem que pedir para Deus me dar coragem para andar na verdade. Uma das coisas que eu admiro na Bíblia é que ela conta todos os pecados dos homens de Deus. Todos os erros de Israel estão registrados na Bíblia. Deus não tem medo da verdade. Deus expôs o seu maior rei. O assassinato de Davi é um dos pecados mais propagados da história. É um dos pecados mais pregados do mundo. É o adultério de Davi, o assassinato de Davi. Deus não tem medo da verdade. Noé se embriagou, ficou nu. Deus falou, escreve, para todo mundo saber. Pedro negou Jesus diante da criada. O Senhor escreve para todo mundo saber. Deus é um Deus corajoso.
Deus não tem medo de mostrar as manchas da sua igreja. Deus não tem medo de mostrar os pecados do seu povo. Deus não tem medo de mostrar a idolatria de Israel. Deus não tem medo do erro. Deus não tem medo do mal. Deus não tem medo da mentira. Deus não tem medo. Deus publica a verdade. Se alguém conhece Deus, essa pessoa começa a andar igual a Deus. Ela começa a ter coragem de desagradar as pessoas que amam a mentira, de desagradar as pessoas que amam a aparência. Você já notou que o homem faz qualquer negócio para manter a aparência? O ser humano faz isso. Agora, esse é o último. Eu vou te provar que é o último slide, porque depois desse está escrito assim, ó. Então, penúltimo aqui, ó. Aborrecer a mentira e amar a verdade. Apocalipse. No capítulo 22, no versículo 15, fala assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Ser verdadeiro é uma exigência de Deus para alguém entrar no céu. Eu amo as pessoas que me agradecem por ter falado a elas a verdade. É o presente que as pessoas valorizam. O presente, um dos presentes que o ser humano mais valoriza é a verdade. Quando você é corajoso de falar para a pessoa a verdadeira razão, não é inventar, não. Porque tem gente que inventa. Não, isso foi por causa disso, e por causa disso. E não foi, não foi. Foi por causa disso que você não quer falar. Conhecereis e vos libertará. O versículo que eu vou ler agora é Efésios 4, 25. E ele diz assim: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Nessa noite, eu quero clamar a Deus para Ele me ajudar a andar na verdade. Se alguém quer fazer isso comigo, pode vir aqui para o altar do Senhor. Esse é um lugar de verdade. Esse é o lugar da verdade. Esse é o lugar onde a gente expõe para Deus aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Deus gosta de ouvir a verdade. Você sabe que essa música, Se Eu Me Humilhar, uma pessoa, ela só fala a verdade quando ela se humilha. Porque quando a gente não se humilha, por causa do orgulho, a gente esconde de Deus, a gente esconde a verdade, a gente esconde da outra pessoa. Por uma única razão: a gente não se humilhou. Esse lugar, tu és real. E porque tu és real, eu quero te falar toda a minha verdade. Toda a minha verdade. Vou me entregar totalmente. O que isso quer dizer? Não vou esconder nada. O maior presente para Deus é a verdade completa do meu coração, minhas emoções, como eu me sinto, o que eu não entendo, o que eu não gosto, o que eu não quero, eu falo para Deus. E te falar toda a verdade. Recebe a minha verdade. Recebe a nossa verdade hoje à noite. Esse é um lugar de verdade. Esse é um lugar de... Alguém sabe que esse lugar é um lugar de verdade? Alguém sabe que o fogo da verdade de Deus arde nesse lugar? Alguém sabe que o Deus da verdade arde nesse lugar? Chamando para perto de si aqueles que amam. Alguém ama a verdade nesse lugar? Então aproxime-se de Deus.
Alguém ama a verdade nesse lugar? Aproxime-se do fogo consumidor e diga: eis aqui a minha verdade. Esse lugar, tu és real. E eu vou ser real contigo. Não vou ser de plástico, vou ser verdadeiro. Chega mais pertinho do altar aqui, amados. Não deixa esse buraco aqui no meio, não. Vamos chegar bem pertinho aqui, por favor. Alguém fala para Deus aí: eu amo a verdade, eu quero amar mais. E sabe o que? Fala para Ele assim: eu quero me arrepender de todas as vezes que eu não tive coragem. Senhor, eu não tive coragem de falar a verdade. Não tive coragem. Mas nessa noite, eu quero pedir: dá-me coragem, dá-me amor pela verdade. Nesse altar. Sacrificar. Às vezes o que me custa é a minha aparência, o meu orgulho diante das pessoas, a minha reputação tem que ser quebrada para que eu possa falar a verdade. Qual o maior presente que você pode dar para o seu próximo? Para o ser humano que está do seu lado? É a coragem da sua verdade. Verdade. Se nós andarmos na verdade, Deus andará conosco. Esparabaxô, xarabarabaçá. Se nós formos corajosos, Deus andará conosco. Deus abrirá as portas. Deus trará cura. Deus conta com gente que não tem reputação. Deus conta com gente que não tem orgulho. Deus conta com gente que não tem vergonha de ser exposto publicamente. Deus conta com gente que não está precisando da aprovação das pessoas. Que, como diz o outro, não tem o rabo preso, isso é, você não está com um problema, você pode se publicar. E Deus vai te defender. Deus é que é o seu escudo. Deus é que é o seu juiz. Deus é que vai te compreender. Deus é que sabe da sinceridade do seu coração. Deus é que olha no seu coração como um fogo consumidor e Ele vê que a verdade que está lá é a mesma que está nele. Eu proclamo o zelo de Deus sobre você. Eu proclamo o zelo da verdade de Deus no meu coração e no seu coração. Eu proclamo a coragem de Deus nesse lugar, para publicar a verdade entre nós. Pararmos de andar nas sombras, escondendo situações. Termos a graça de revelar a verdade. Quem diga assim: Senhor,
nos arrependemos por todas as vezes que negamos a verdade ao Senhor, ao nosso próximo ou a nós mesmos. Alguém fala: Senhor, eu me arrependo. Agora dá-me coragem para andar na verdade. Eu te abençoo essa noite. Eu te abençoo essa noite. Eu te abençoo com graça do Senhor, de você nunca negar a verdade ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus empregados, ao seu patrão, ao seu pastor. Não negue a verdade. Eu sempre vou te dar a minha verdade, sempre, sempre. Isso você pode contar. É uma coisa que eu posso te prometer nesse altar, debaixo do sangue de Jesus. Eu te prometo, a verdade chegar no meu coração, eu te entrego. Eu não posso te entregar uma verdade que não chegou a mim, mas se ela chegar para mim, eu te entrego. Eu não guardo a verdade. A verdade é um presente que pertence a todo mundo. Todos amam a verdade. Todos merecem a verdade. Right? Uma forma de honrar a pessoa, respeitar a pessoa, é não negar a verdade a ela. Right? A palavra de Deus diz que mais fiéis são as feridas do amigo do que a bajulação e os beijos do inimigo. O inimigo te beija e não te fala a verdade. Um amigo te fere, mas te dá o presente da verdade. Eu quero esse amigo. Eu quero um amigo que não se intimida comigo. Eu quero uma ovelha que não se intimida comigo porque eu sou pastor. E eu falo: eu não posso falar a verdade para o pastor, não tem coragem. Você tem que ter coragem de falar a verdade para mim. Ainda que doa em mim, ainda que possa me ferir, a verdade é uma coisa corajosa. E por isso Deus ama e recompensa. Se alguém tiver ferido comigo, fala: pastor, fiquei com raiva de você. Fiquei e ainda estou. Você me magoou. Se você não falar, eu não vou saber. Quando você joga a verdade na arena, os anjos se levantam e Deus, vamos ver o que vai acontecer, porque a verdade entrou na situação. Se você oferecer a verdade para a pessoa e ela não souber lidar, não é problema seu. Você deu a ela o maior presente que você podia lhe dar. Se ela não está em condições de lidar com a verdade, isso é problema dela. Se ela quer continuar sendo enganada e vivendo na mentira, isso é problema dela. Mas você não nega a verdade para ela. Esse é um presente que você não pode negar aos filhos, ao cônjuge, ao amigo, a ninguém. E o diabo não terá nada que nos acusar, porque nós andamos na verdade. Podemos ser pecadores, e somos. Podemos errar e erramos. Podemos falhar e falhamos, mas andamos na verdade. Quando erramos, nós falamos. Quando falhamos, nós declaramos. Assumimos. Não temos reputação. Não temos aparência. Nós temos é Jesus. Nós temos é a verdade. Não temos aparência diante das pessoas. I don't care. I don't care. Eu amo a verdade. Eu quero ser liberto. Eu quero ser livre. Eu quero viver livre. Sem acusação. Sem remorso. Se eu morrer hoje. Eu não neguei a verdade aos meus filhos. Eu não neguei a verdade à minha esposa. Eu não neguei a verdade para a minha igreja. Eu posso ir para o céu hoje. Eu posso não ter falhado em outras coisas, mas eu não neguei a verdade. Não vou levar nenhuma verdade para o céu comigo, que eu não entreguei para ninguém. Ame a verdade. Ame a verdade. E a verdade te libertará. Ame a verdade. Ame a verdade. Andar na verdade vai te trazer alguns problemas. Te garanto que vai. Te garanto que vai. As pessoas não gostam da verdade. Elas gostam de ser enganadas. Elas gostam que você minta para elas. Elas gostam que você engane elas. Elas gostam que você fale o que elas querem ouvir.
Mas se você andar na verdade, você vai ter alguns problemas, mas serão poucos. E Deus vai te defender de todos eles. Você vai ter alguns inimigos. Algumas pessoas nunca vão gostar de você. Por quê? Porque você é verdadeiro. Mas você não quer que os mentirosos gostem de você, você quer? Você quer que os verdadeiros gostem de você. Eu não preciso que os mentirosos gostem de mim. Eu preciso que os verdadeiros sintam segurança em mim. Eu quero que os verdadeiros saibam que se botar a cadeirinha da verdade dele do meu lado, vai ter uma cadeirinha do meu lado também. E a verdade vai ter uma companheira ali. Eu te abençoo essa noite, com a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e uma vida na verdade. Vai na bênção de Deus, em nome de Jesus.